Quem é o Espírito Santo? Para ter comunhão e trabalhar com o Espírito Santo, precisamos conhecê-lo bem. Embora as metáforas usadas para descrever o Espírito Santo, como fogo, vento, água, óleo, pomba e assim por diante, tenham base bíblica, elas foram tão usadas que algumas pessoas não sabem quem ele realmente é. Vamos examinar a verdade fundamental. O Espírito Santo é Deus, assim como Deus, o Pai, e Deus, o Filho. O Espírito Santo é um membro da divindade. A própria Bíblia chama o Espírito Santo de Deus. Uma das coisas que Jesus ordenou a seus discípulos antes de ascender foi: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, versículo 19. Aqui, Jesus claramente coloca o Espírito Santo na mesma categoria do Pai e do Filho. No livro de Atos, um homem chamado Ananias vendeu uma propriedade junto com sua esposa Safira e trouxe uma parte dos lucros para os apóstolos, fingindo que havia trazido tudo. Mas o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, repreendeu Ananias dizendo: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do valor do terreno? Porventura, não era teu antes de ser vendido? E vendido, não estava o preço em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Atos 5, versículo 3 e 4. Nestes versículos, Pedro testemunhou que o Espírito Santo é Deus, ao dizer que Ananias havia mentido para Deus e para o Espírito Santo, usando os termos de forma intercambiável. Versos do Antigo Testamento, inspirados pelo Espírito Santo, são mencionados no Novo Testamento como sendo escritos pelo Espírito Santo. Por exemplo, Isaías 6, versículo 9 diz: Vai e dize a este povo: ouvi de fato, mas não entendeis, e vendo, vede, porém não percebais. Quando Paulo citou este versículo no Novo Testamento, ele o atribuiu ao Espírito Santo. Por isso, ouvi e vede, que por muito tempo, por cerca de 2 anos, não somente em Éfeso, mas também em quase toda a província da Ásia, me destes vós testemunho. Atos 28, versículo 25 a 26. A partir de passagens bíblicas como essas, entendo claramente que o Espírito Santo faz parte da Santíssima Trindade. Podemos também ver que o Espírito Santo é Deus, e que ele realiza a obra que somente Deus pode fazer. O Espírito Santo criou os céus e a terra pela vontade de Deus. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Gênesis 1, versículo 2. Pelo seu Espírito ornou os céus, a sua mão formou a serpente tortuosa. Jó 26, versículo 13. O Espírito Santo ressuscitou os mortos, e que, mediante o Espírito de Santidade, foi designado Filho de Deus com poder, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 1, versículo 4. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos 6, versículo 11. O Espírito Santo faz com que as pessoas nasçam de novo. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. João 3, versículo 5 a 7. Não se surpreendam com o que estou dizendo. É necessário que vocês nasçam de novo. O Espírito Santo repreende o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, versículo 8. O Espírito Santo expulsa demônios. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, então certamente chegou a vocês o reino de Deus. Mateus 12, versículo 28. Além dessas provas, o Espírito Santo possui todos os atributos de Deus. Somente Deus é eterno, onisciente, onipotente e onipresente. E o Espírito Santo possui todas essas características. Hebreus 9, versículo 14, afirma que o Espírito Santo é eterno, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno
a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. O Espírito Santo é onisciente, mas Deus nos revelou isso por meio do Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. 1 Coríntios 2, versículo 10. O Espírito Santo conhece todas as coisas, inclusive as coisas mais profundas de Deus. O Espírito Santo é onipresente. Respondeu o anjo: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Lucas 1, versículo 35. Claramente, o Espírito Santo é o poder do Altíssimo, e nada é impossível para Deus. Por fim, o Espírito Santo é onipresente. Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Salmos 139, versículos 7 a 8. Assim, o Espírito Santo, que é eterno, onisciente, onipotente e onipresente, é também majestoso, santo e glorioso, assim como o Pai e o Filho. O Espírito Santo possui uma personalidade. Quando percebemos que o Espírito Santo é um ser com personalidade, assim como o Pai e o Filho, nossa postura em relação a ele muda completamente. Existem várias maneiras pelas quais a natureza pessoal do Espírito Santo influencia nosso relacionamento com ele. No livro A Pessoa e a Obra do Espírito Santo, o autor Torrey destaca a importância da personalidade do Espírito Santo. Ele enfatiza que apenas um ser com personalidade pode entender nossos problemas e nos ajudar. Não podemos dialogar com pedras, árvores ou uma força impessoal, mas como uma pessoa divina, o Espírito Santo pode compreender profundamente nossos assuntos e nos ajudar. Isso nos capacita a buscar a ajuda dele. O hino coreano contém várias orações ao Espírito Santo, pedindo sua ajuda. A primeira linha de um desses hinos suplica: Espírito do Deus vivo, venha sobre mim. Se o Espírito Santo não fosse uma pessoa, como ele poderia conhecer nossas circunstâncias e nos ajudar? A evidência bíblica nos mostra claramente que o Espírito Santo é uma pessoa. Isso fica claro em toda a Bíblia. As pessoas frequentemente não diferenciam entre personalidade e corporeidade. Quando dizemos que qualquer entidade é uma pessoa, algumas pessoas erroneamente entendem que isso significa que essa entidade deve ter uma forma física como a nossa. No entanto, Jesus não tinha uma forma física como a nossa após ter ressuscitado. Isso significa que Jesus perdeu sua personalidade? Claro que não. Eu não conheço nenhum crente que discordaria da afirmação de que o Pai é uma pessoa viva, embora ninguém tenha visto Deus, pois Deus é Espírito. Jó 4, versículo 24. Deus é Espírito, e seus adoradores devem adorar em espírito e em verdade. Qualquer entidade é uma pessoa, independentemente de sua corporalidade, se ela tiver os atributos de uma pessoa. Como o Espírito Santo possui todas as características de uma pessoa, mesmo sendo invisível, ele é uma pessoa. Vamos examinar as provas bíblicas disso. Sabemos que o Espírito Santo é uma pessoa porque a Bíblia usa regularmente pronomes pessoais para se referir ao Espírito Santo. Muitas ações pessoais, que somente uma pessoa pode realizar, são atribuídas ao Espírito Santo. Aqui está uma breve lista dessas ações pessoais. Número 1. O Espírito Santo se expressa. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse 2, versículo 7. Número 2. O Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, versículo 26. Número 3. O Espírito Santo intercede por nós em oração. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, versículo 26.
O Espírito Santo nos ensina, mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14, versículo 26. O Espírito Santo testemunha do Senhor. Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. João 15, versículo 26. O Espírito Santo nos guia, mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. João 16, versículo 13. Número 7. O Espírito Santo dá comandos às pessoas em seu serviço a Jesus Cristo. Então, lhes ordenaram que não falassem, e o Espírito Santo os proibiu de ir para lá. Atos 16, versículos 6 e 7. Número 8. O Espírito Santo chama pessoas para a obra de Deus e as designa para cargos. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos 13, versículo 2. Número 9. O Espírito Santo consola os crentes. Assim, as igrejas tinham paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificavam-se e, vivendo no temor do Senhor e confortados pelo Espírito Santo, cresciam em número. Atos 9, versículo 31. Na verdade, capítulos inteiros da Bíblia foram escritos sobre as atividades do Espírito Santo. Essa lista apresenta apenas alguns destaques. Características de personalidade são atribuídas ao Espírito Santo. Para ser uma pessoa, uma entidade deve ter certos atributos: conhecimento das coisas e fatos, sentimentos como alegria, ira e prazer, e vontade para decidir suas atitudes em relação a esses sentimentos. O Espírito Santo possui todas essas características. Primeiro, o conhecimento é atribuído ao Espírito Santo, como mostrado nesses versículos. Estas coisas, porém, Deus nolas revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2, versículo 10. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Romanos 8, versículo 7. Pense nisso. O Espírito Santo tem a capacidade intelectual para buscar as coisas profundas de Deus, e ele sonda e compreende o coração humano. Sim, o Espírito Santo possui conhecimento. Segundo, o Espírito Santo possui emoções e sentimentos, como indicado nesses versículos, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Romanos 5, versículo 5. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Efésios 4, versículo 30. O próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, versículo 26. Tais passagens bíblicas comprovam que o Espírito Santo possui uma variedade de emoções. Ele derrama o amor de Deus em nosso espírito, pode ser entristecido e suspira em oração fervorosa em nosso favor. Terceiro, o Espírito Santo possui vontade e age de acordo com sua vontade e plano. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as, como lhe apraz, a cada um, individualmente. 1 Coríntios 12, versículo 11. Todavia, quando foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia, dirigiram-se a Mísia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Atos 16, versículos 6 e 7. Uma das coisas mais tolas que as pessoas estão tentando fazer hoje é usar o Espírito Santo para seus próprios propósitos. O Espírito Santo não é uma entidade impessoal, um objeto inanimado ou um poder desconhecido a ser usado. Ele é uma pessoa real e usa as pessoas para realizar sua própria obra, de acordo com a sua vontade. Sem dúvida, a Bíblia mostra que o Espírito Santo é uma pessoa real, que possui conhecimento, sentimentos e vontade. Ele habita e trabalha em nós e conosco. Sabendo disso, devemos acelerar nosso evangelismo por meio de seu poder sobrenatural, reconhecendo-o, acolhendo-o e adorando-o em nossas jornadas pessoais e em nossos ministérios públicos.
A natureza pessoal do Espírito Santo é o motivo pelo qual nossa adoração a Ele é tão importante. Seríamos obrigados a adorar um poder impessoal? Não, mas louvado seja o seu santo nome, pois Ele responde como uma personalidade perfeita, pois Ele é Deus. É essencial reconhecer a natureza pessoal do Espírito Santo e honrá-lo em nossa adoração e serviço. Ele é Deus, com conhecimento, emoções e vontade própria. Ele trabalha em nós e através de nós, capacitando-nos a realizar a obra de Deus